Boa noite, estamos ao vivo em mais uma live da OAB São Vicente, hoje com o apoio das subseções de Iguape, Miracatu, Itanhaém e Jacupiranga. Quero aproveitar e dar uma boa noite especial para os presidentes Bauer, Dione, Luiz Gustavo e Helder, que são os presidentes das subseções que nos apoiam. Hoje, muito especial, a nossa palestra, que vai falar sobre estupro marital, que foi elaborada pela nossa presidente Ana Paula Borgomoni, com a participação do nosso vice-presidente Mário Madures, Fernando Paulino e Mariana Trípode. Eu vou dar boa noite, vou começar dando boa noite especial para o nosso vice-presidente Mário Madures. Mário Madures tem um pequeno delay, então, enquanto não abre o seu microfone, eu vou dando uma enroladinha básica, você tem o microfone aberto. Muito boa noite, presidente Clima, a nossa palestrante Mariana Trípode, a nossa presidente da comissão, Ana Paula Borgomoni, e o nosso coordenador das comissões temáticas, o doutor Fernando Paulino. Na extensão dos presidentes das subseções citadas pelo presidente Clima, saúdo a todos, na pessoa do presidente Bauer. Queria, antes de mais nada, deixar consignado aqui minha alegria de participar dessa live, um assunto tão polêmico, um assunto tão grave para as mulheres, que muitas das vezes sofrem caladas, sem qualquer tipo de possibilidade, sequer se opor a um ato que contraria a sua vontade de autodeterminação. É uma preocupação latente que todos devem ter, e nesse cuidado, principalmente na prevenção e também para coibir esse tipo de prática que remonta aos tempos medievais. Teremos aí um bom tempo para dialogar, debater, aprender, principalmente eu com vocês todos, e desejo uma ótima e produtiva conversa entre todos nós. Obrigado, Mário, boa noite. Agora, boa noite especial do nosso querido coordenador das comissões, doutor Fernando Paulino. Fernando, está aberto o microfone. Boa noite a todos que nos acompanham. Boa noite, presidente. Boa noite, vice-presidente. Queria aqui, primeiramente, parabenizar a doutora Ana Paula Borgomoni, que é a nossa presidente do Previnca, né? Prevenção de Violência contra a Mulher, Criança e Adolescente, que presta um serviço muito relevante em meio à escassez de política pública no assunto, né? O Previnca acaba aí conseguindo preencher uma parte aí dessa lacuna. E queria agradecer a presença da doutora Mariana para estar aqui passando um pouquinho mais para a gente sobre essa questão aí do estupro marital. Tenho certeza que a nossa live será um sucesso. Obrigado, Fernando. Passo agora a palavra, boa noite para a nossa querida presidente Ana Paula Borgomoni, que é a responsável pela organização da palestra. Boa noite, Aninha. Boa noite, presidente. Boa noite, vice-presidente Mário Madures, nosso coordenador de comissões, Fernando Paulino, a nossa querida Mariana Trípode, nossa palestrante, que aceitou prontamente o nosso convite, sem nem pestanejar. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. O estupro marital é algo que ainda continua invisível na nossa sociedade, mas eu acredito que hoje teremos uma exposição muito rica em relação a esse tema e que várias dúvidas serão esclarecidas. Desejo uma boa live a todos e tenhamos uma discussão muito sadia e produtiva. Maravilha, Ana, muito obrigado. Agora, uma boa noite especial da estrela da noite, da nossa palestrante, Mariana Trípode. Ela, direto de Brasília, né, Mariana? Boa noite. Doutor. Boa noite, doutor Clima, o presidente da OAB de São Vicente. Eu agradeço muito a oportunidade de estar utilizando desse espaço para a gente conversar um pouco sobre esse assunto, que é um assunto muito recorrente dentro dos lares brasileiros
e que afeta milhares e milhares de mulheres que sequer conhecem o tema. Então, assim, muito obrigada pelo espaço. Ao vice-presidente da OAB, da subseção de São Vicente, Dr. Mário Badures, a minha queridíssima amiga, presidente Ana Paula Borgomini, ao coordenador das comissões, Dr. Fernando Paulino, muito obrigada mesmo a todos vocês por essa oportunidade. Realmente muito importante esse tema a ser tratado para que mais mulheres possam atinar, pelo menos, ao que pode estar acontecendo com elas ou não, né? É um dos direitos fundamentais, direitos humanos das mulheres, que a gente trata, inclusive, da questão da dignidade sexual, da liberdade sexual da mulher, né? O doutor Mário, enquanto criminalista, ele pode, inclusive, nos auxiliar na condução desse trabalho, e eu espero que seja uma live muito produtiva, em que mais mulheres possam ganhar voz e vez, e agradeço novamente o espaço. Muito obrigada. Obrigado você, Mariana, por ter aceito o convite da Ana Paula e estar aqui com a gente. Antes de a gente começar, quero registrar que a Mariana é advogada, ela é presidente da Comissão da Mulher, presidente da Comissão da Mulher da ABA, que é a Associação Brasileira de Advogados, em Brasília. Ela é pós-graduanda em Gênero e Direito, sócia do Escritório de Advocacia para Mulheres de Brasília, Trípode Neri Advogadas. Bom, feitas tais ponderações, eu gostaria de dar boa noite aqui para o Paulo César Borgomoni, professora Graça, Darcio César Marques, Sandra Regina Santos, Briane Brito, nossa querida Sônia Catarino, conselheira seccional e presidente do Tribunal de Ética e Disciplina aqui da 14ª da região da Baixada Santista. Quem mais? O Rodrigo França e a Robênia Bassi. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Vou começar perguntando, Mariana, e aí depois eu passo para cada um falar. O estupro marital hoje em dia é uma situação que acontece sempre, é normal esse tipo de situação? Explica melhor o que é o estupro marital e se ele acontece, é raro esse acontecimento ou não. Então, doutor, infelizmente não é raro esse acontecimento. Por quê? Nós vivemos hoje e sempre em uma sociedade em que subestima mulheres e colocam mulheres em situação de submissão aos homens, né? Então, infelizmente, ainda carregamos a cultura do estupro, que é aquela em que o homem se sente no direito de ter o corpo da mulher ali como para ele, né? Enfim. Então, o estupro marital, inclusive, eu vou começar com uma frase bem impactante, inclusive de clientes, às vezes, que relatam isso, que elas falam: doutora, acordei com ele em cima de mim. Ou então, doutora, eu faço uso de medicamentos para dormir, ou eu faço uso de medicamentos porque eu estou num tratamento psicológico, então eu tenho estado em estado depressivo, e por isso eu preciso tomar medicamentos, e de repente eu acordo com ele em cima de mim, já ali na penetração, e tive que continuar, né, porque muitas mulheres, inclusive, entendem que aquilo é uma obrigação enquanto mulher, né, de satisfazer a vontade do homem, dos desejos sexuais do homem. Então, infelizmente, é uma questão recorrente e que mulheres sequer sabem que que existe esse tipo de violência, né, inclusive prevista na Lei Maria da Penha, e que deixa sequelas, assim, incomensuráveis no psicológico e na vida daquela mulher. Então é isso, doutor. Infelizmente é recorrente, infelizmente acontece muito, principalmente porque ainda vivemos uma relação de controle e poder em relação da mulher com o homem, né? Uma relação realmente em que os homens ainda acreditam que podem satisfazer as suas vontades por meio dos corpos femininos. E isso acontece até tempos atrás. O nosso Código Penal, ele previa que o homem, ele poderia, inclusive, nos matar, né, em detrimento da sua honra, para poder salvar aquela honra, se a mulher, porventura, tivesse o traído, ou se a mulher, por qualquer outro motivo, né,
ele poderia, inclusive, matar aquela mulher para poder garantir que a sua honra, que a sua, né, não fosse complicada pela sociedade, não fosse vista pela sociedade como um homem que foi traído, enfim. E também o nosso Código Civil, até tempos atrás, ele previa, a mulher era submissa ao homem, inclusive chegou a ser considerada incapaz. A mulher dependia da autoridade, da autorização do homem para poder fazer determinados assuntos em relação à sua capacidade civil, até mesmo de viajar, enfim. E isso é bem recente, então é uma cultura que, infelizmente, ainda não foi conversada, falada, discutida com homens, com a própria sociedade, né? Assim como estamos fazendo aqui agora. E isso é um meio que eu acredito que o diálogo e a informação, ela pode salvar muitas mulheres de relacionamentos abusivos, né, que a levam, inclusive, à morte, porque o relacionamento abusivo, ele começa de forma silenciosa, de forma sutil. Nós temos algumas teorias no direito da mulher que a gente estuda, inclusive, o ciclo da violência, né? Não sei se vocês já ouviram falar, que é o ciclo da violência, que é aquele homem que inicialmente, ele é um amor, ele é maravilhoso, ele leva flores, e, de repente, ele começa com algumas de formas sutis, com algumas violências, sejam psicológicas, morais, patrimoniais. É muito recorrente também a violência patrimonial no âmbito do casamento, no âmbito da convivência, e a violência sexual, que é o que a gente está tratando aqui hoje, né? A violência sexual e a violência física. Então, ela começa sutilmente ali, às vezes com um empurrão, às vezes querendo forçar, por exemplo, a mulher a ter conjunção carnal no momento em que ela não deseja, e de repente veio a fase de tensão mesmo, né? Que é onde esse homem explode e acaba por muitas vezes, infelizmente, violentando fisicamente aquela mulher. E vale lembrar aqui que a violência, ela não é só física, a violência psicológica, inclusive, estudos demonstram que o estrago que ela faz, ela é, inclusive, de caráter de violência, de lesão corporal, né, de uma lesão corporal. Então, assim, aí ele vem com essa fase de explosão, e onde podemos chegar, inclusive, no topo pior da nossa violência, do nosso ciclo de violência, que até chegar à morte daquela mulher, né? Então, é muito importante esse debate e, infelizmente, ainda muito corriqueiro na nossa sociedade. Infelizmente. Eu quero registrar aqui a presença e o comentário da Rogéria Silva. Ela diz assim: boa noite, parabéns a todos pela iniciativa, obrigada pela oportunidade. Ela é do Centro de Referência da Emancipação da Mulher de Mongaguá. O Mário Baduris, você tem alguns casos conhecidos aí sobre esse tipo de crime? Estão me ouvindo? Sim. Vamos lá. Essa temática, presidente Clima, ela é sempre vista, né, principalmente desde os bancos acadêmicos, da minha pessoa, pelo menos, com muitas reservas e muito respeito sempre à mulher. Isso porque, na minha vida profissional, eu me deparei com alguns crimes sexuais e que, muitas das vezes, ou teriam sido praticados num outro contexto, ou, muitas das vezes, teria sido forjado. E também já tive, no outro lado, em favor de vítimas que, de fato, foram violentadas, né? Lembrando que a violência, ela não, conforme a doutora Mariana disse, ela não necessita ser tão somente física, mas o estuprador ele pode utilizar da grave ameaça também. Inclusive, existe um caso que, nos últimos tempos, criou até um certo relevo e discussão acadêmico, de um estupro virtual. Tá? Então, essa questão, da minha parte, pelo menos, tive, ao longo da carreira, algumas ações penais
em relação a essa questão sexual, mas é óbvio que quando se fala de estupro, de dignidade sexual e do bem jurídico tutelado, sempre tem que ser visto com muito cuidado, com muito zelo e com muita atenção para com a vítima, que na imensa maioria das vezes é a mulher. Então, isso remonta a uma época passada, né, primitiva, como eu disse anteriormente, porque a mulher sempre foi vista, desde o início da civilização, com uma certa indiferença, né, que muitos afirmavam que por ser mulher, não chegava-se ao ponto de não ter relevância para tomar decisões, e que estavam sempre sujeitas à dominação masculina, viam a mulher como uma propriedade de um homem, né? Como se fossem obrigados a satisfazer o seu cônjuge, independentemente da sua própria vontade, né? O que caracterizaria uma hegemonia masculina. Isso é um pensamento arcaico, primitivo, de tempos e tempos atrás, mas que, pasme-se, perdura até hoje, né? Então, até mesmo num passado recente, quando tomei ciência, né, dessa festejada live, procurei alguns acórdãos, né, e tem alguns que deixam claro que é inadmissível a prática de um estupro, por exemplo, por parte de um marido, sobre a excludente do exercício regular de direito, porque a mulher teria alegado cansaço. E, por conta disso, o marido teria estuprado. A título de observação, quem quiser tomar nota, está na RT 461/44, e é citado no festejado Mirabete, na edição de 1999. Né? E até hoje em dia, vamos dizer assim, confunde-se muito a questão da moralidade com a liberdade sexual, né? O legislador ele deixa bem claro nisso, quando ele tutela alguns crimes que sequer deveriam estar previstos no nosso Código Penal. Mas o principal de tudo, né, o que tem que ser bem resguardado, é qualquer afronta, qualquer atentado contra a dignidade da mulher. Né? E, para isso, o cônjuge, se não estiver satisfeito, é simplesmente interromper a união estável ou proceder à separação judicial. Em pleno século XXI, não há como se conceber marido estuprando a própria esposa sem o consentimento dela. Então, é muito válida essa fala da doutora Mariana, principalmente atenta a essa questão de que, ainda hoje, mulheres são vítimas dessa prática vil, né, dessa prática cruel, e que está aflorada principalmente pelo momento que nós estamos vivendo da pandemia e o confinamento social. Lembrando-se que nessa questão toda, nos últimos tempos, até mesmo os índices de homicídio eles elevaram, né, e faz com que a mulher seja um alvo muito presente na vida de quem realmente se comporta de uma forma bestial dessa forma, né? A ONU Mulheres tem uma frase que sempre é dita nessa temática, de que o lugar mais perigoso para uma mulher é sempre dentro da própria casa, né? E isso fica aflorado nesses períodos assim que experimentam a humanidade como esse que nós estamos vivendo agora. Obrigado, Mário. Doutora Mariana, importante aqui, a Sandra Regina, ela faz a seguinte, ela manda a seguinte mensagem. Doutora, eu queria muito entender como essas mulheres não ficam longe desses homens. Eu entendo que tem lugares que são precários em relação a tudo, mas tem muitas que são estudadas, eu acho, estudadas e estruturadas. A senhora consegue... Sim, Sandra, é assim, a violência, a dependência da mulher, ela não é somente para ela poder continuar vivendo naquele ciclo de violência, naquela relação abusiva, ou naquele âmbito familiar que lhe desfavorece, não é somente a situação financeira, onde é um fator
em que realmente, como aquela mulher depende financeiramente do marido ou do companheiro, ela se submete a violências, porque ela não tem para onde ir, ela não tem com quem contar, mas isso não restringe somente a questão financeira, é também uma questão emocional, tá? É uma questão de dependência emocional daquela pessoa e que, infelizmente, daquele marido, enfim, e que, infelizmente, é muito corriqueiro também. Por quê? Porque existem vários tipos de violentadores, de agressores. Podemos citar aqui um deles que tem sido muito estudado na questão da advocacia para mulheres e da advocacia em direito das mulheres, é do narcisista perverso. Eu não sei se você já ouviu falar sobre ele, mas ele é um tipo que a psicologia estuda, né, e que trazemos agora na questão do direito das mulheres, para poder entender o porquê que essas mulheres continuam vivendo e não têm forças, porque eles utilizam de armas em que faz com que essa mulher continue, infelizmente, na dependência dele, seja econômica, seja psicológica, entende? Então, assim, por isso que é muito importante a rede de apoio. Por exemplo, você, enquanto amiga, se você sabe que uma amiga sua está passando por uma violência e que ela não consegue sair de jeito nenhum, você tem que, inclusive, você não pode ser muito assim, olha, você tem que largar dele, não sei o quê, porque esse cara te faz mal, esse cara, ele é um babaca, ele te bate, por que você tá fazendo com ele ainda? Não é assim que a gente faz? E aí é importante que você vá mostrando pontos em que ela possa acordar, entende? Porque a dependência financeira é um fator, sim, e que realmente leva mulheres, inclusive, à morte, porque depende realmente financeiramente, não tem com quem deixar fazer. O que eu vou fazer com os filhos sem dinheiro? Eu preciso continuar nessa relação. Mas também tem a questão de dependência emocional, que infelizmente vários agressores utilizam-se dessa arma para fazer com que a mulher continue naquela relação. Então, o importante é muito a rede de apoio, os familiares, os amigos, temos várias redes, entendeu? O 180, as comissões temáticas, por exemplo, da OAB, da ABA, que a mulher pode procurar uma ajuda, temos diversas ONGs. Então, assim, inserir essa mulher a consumir conteúdos que possam levá-la a enxergar o que ela está vivendo. Eu tenho muitas clientes, por exemplo, que jamais sabiam que estavam, por exemplo, em um relacionamento abusivo, e a partir de conteúdos, por exemplo, consumidos pelo Instagram, pelo Facebook, enfim, de diversos ONGs, das comissões da OAB, das comissões, enfim, de diversos outros lugares, conseguiram enxergar. Então, por isso a importância do debate, da sociedade falar sobre, né, porque o índice de violência, ele é muito alto. Na verdade, é uma pandemia, e agora, em épocas de pandemia, estamos vivendo, assim, índices alarmantes e catastróficos, entendeu, em relação à violência contra a mulher. A gente não pode permitir, inclusive o debate com homens é muito importante, né? Para a gente poder discutir a tal da masculinidade tóxica, é muito importante também. Então, assim, existem redes de apoio em que você pode, enquanto amiga, mãe, irmã, oferecer para essa mulher, né, textos que falam sobre alguma coisa, para que ela possa enxergar, porque ela realmente não vai enxergar que ela está numa dependência financeira, ela até enxerga, porque ela até quer sair daquela situação, mas não consegue, porque ela sabe que ela não tem dinheiro para aquilo. Mas a dependência emocional é que conta muito também. Mariana, eu vou passar a palavra para a Ana Paula Borgomoni, mas antes eu queria só registrar aqui a presença e a participação da doutora Kátia Capuzzo, que é a nossa presidente da Comissão de Direito da Pessoa Deficiente, doutor Daniel Oliveira, nosso ex-presidente e ex-conselheiro seccional, nossa querida Fernanda Negreiros, psicóloga, ela participa das nossas comissões temáticas e faz parte integrante do Previnca, e também a nossa querida secretária-geral, a doutora Tassiana Macedo, que mandou um beijo para a senhora aqui. Eu vou passar para a Ana Paula a palavra, que ela fez a mãozinha assim, e em seguida
eu passo para a senhora de novo e depois para o Fernando Paulino, tá bom? Vamos lá, Ana Paula, está aberto o microfone. Doutora Mariana, a questão da violência, ela é constante, né? E a gente percebe, inclusive, toda essa condição quando a gente vai fazer trabalho de base, trabalho perante as comunidades, muito frente a frente com essas mulheres. A senhora ainda acredita, com todo o trabalho que nós estamos aqui, né? A doutora está em Brasília, que a percepção da mulher, que ela está sendo vítima de violência, essa percepção ainda elas têm muitas dificuldades em ter essa percepção. Questão 2, a ausência de políticas públicas adequadas, e eu digo isso, não estou falando isso só de São Vicente, ou de Brasília, ou Santos, mas eu digo no país inteiro. Essa ausência de política pública adequada e direcionada para a questão da violência também é um fator que influencia no desenvolvimento dessa violência? Doutora, eu acho que assim, a criação de políticas públicas e a manutenção das políticas públicas que já tínhamos e que caíram por água abaixo, e aqui eu não quero de forma alguma falar de política ou inserir em política, mas é um fato, é uma realidade. Tivemos direitos sendo saqueados, infelizmente, e a criação de políticas públicas e a manutenção dessas políticas públicas é essencial para que uma mulher consiga enxergar que ela se encontra em uma situação de violência, né? E que ela pode ter meios de sair daquilo. Por exemplo, o Estado de São Paulo, em recente projeto de lei, definiu alguma quantia, salvo engano, para mulheres em situação de violência doméstica, né? Então, o Estado, ele proporciona uma renda para que aquela mulher possa, salvo engano, são 6 meses, tá? Eu preciso, inclusive, depois eu deixo assim, mas esse tipo de política pública eficaz, entendeu? Que ajuda a mulher realmente a sair. Por quê? Muito embora a violência doméstica, ela não alcança classe social, sabemos que as classes menos favorecidas são as que mais, infelizmente, estão ali no topo. E eu falo isso em relação tanto à classe, à raça e ao a própria violência, né? Porque elas estão ali muito imbricadas uma com a outra. Tanto a questão da mulher, do feminismo, quanto a raça e a classe, enfim. Então, assim, a criação de políticas públicas, e não só a criação, mas a sua manutenção, porque é um trabalho que é para ser desenvolvido há longos anos, né, tendo em vista que a violência contra as mulheres, elas já vêm de um passado aí né, desde que a gente se entende por gente, enfim. Então, essa manutenção, ela precisa ser feita, ela precisa ter continuidade, e os estados também precisam estar interligados, né, através de políticas públicas que garantam, por exemplo, a Casa da Mulher Brasileira, que infelizmente hoje está parado, né, é uma realidade, infelizmente está parada a criação das Casas da Mulher Brasileira, que é uma casa, para quem não sabe, em que uma mulher em situação de violência doméstica, ela tem tudo ali dentro daquela casa, tanto os serviços jurídicos, psicológicos, hospitalares, no caso de estupro, por exemplo, né? Existiu, por exemplo, a criação desse projeto, entretanto, agora ele adormece, né? Então, assim, isso, infelizmente, dificulta para que essas mulheres, por exemplo, possam realmente buscar. Outra coisa é quando a mulher, ela procura, por exemplo, quando ela toma a iniciativa, que ela entende que ela está em uma violência, ela toma a iniciativa de procurar, vamos supor, a delegacia de polícia. E ali na delegacia de polícia, infelizmente, existem. Não são todas as comarcas que possuem uma delegacia especializada em direito da mulher, então, de repente, aquela mulher ela vai enfrentar uma delegacia normal. Então, ela vai dar de cara ali com um agente policial que, infelizmente, não tem o olhar clínico
eu costumo dizer, a gente estuda gênero, né? Gênero no direito. Eu costumo dizer que o gênero é um óculinho, é um óculos. Então, assim, a gente tem um olhar sem o óculos, né? A gente tem um olhar sem o óculos. Quando a gente coloca o óculos de gênero, que a gente consegue visualizar que realmente existe uma relação, infelizmente, desigual, porque a nossa Constituição Federal, ela prevê a igualdade entre homens e mulheres, mas a realidade é muito a de quem é essa. A prática nos mostra que não existe igualdade entre homens e mulheres. Lá na Constituição está muito bonito. Então, o que acontece? Ela vai procurar uma delegacia de polícia e vai encontrar um agente que ele, infelizmente, não está preparado. Então, políticas públicas no sentido de conduzir aquela delegacia a um treinamento, ao delegado, aos agentes policiais, ao próprio atendimento do 180, entende? Então, assim, essas políticas públicas, quando paradas, infelizmente, levam a mulheres à morte. Infelizmente. Doutora, eu vou só registrar a presença do David Jensen, que é nosso presidente da OAB, Comissão da OAB Vai Escola, Anderson Magalhães, doutora Alcides Lopes, minha prima, minha madrinha, Thelma Cristina Mariano, advogada, que mora lá em Tatuí, a Iná Lopes, a doutora Shirley, que ela se identifica como Shirley Lourão de Santos. E antes de passar para o Fernando, eu só vou pôr o relato da Sandra, que está aqui na tela, Sandra Regina Dias Santos, ela fala, eu super entendo, eu infelizmente quase fui assassinada, e por esse motivo estou morando na Austrália, mas não tive vergonha e contei para todos, larguei a minha família, emprego e minha vida no Brasil por medo. Doutora, assim, esse é o grande problema, a falta de coragem, e em seguida a sua resposta, já vou abrir o microfone para o Fernando. Fernando, se você quiser emendar a sua participação depois da resposta da doutora, fica à vontade. Muitas das vezes, doutor e Sandra, muito obrigada pela sua participação e sinto muito pelo que você passou, de todo o coração, mas muitas das vezes não é falta de coragem, muitas das vezes é falta de condições mesmo, né? Coragem aquela mulher tem, ou muitas das vezes também é a questão dela não entender que ela está vivendo naquela violência. A mulher que sofre violência, não adianta a gente apontar o dedo e julgar, pelo contrário, a gente tem que entender o porquê que aquela mulher, ela não consegue abrir os olhos para aquela relação de violência, né? Então, são diversos fatores e motivos, cada caso é um caso, cada caso concreto é um caso concreto, e a escuta ativa e humanizada é muito importante nesse aspecto, até para a gente poder identificar a questão da violência com aquela mulher. Doutora Mariana, a gente sabe que por conta dessa cultura machista que a gente tem aqui, principalmente no Brasil, né? Não só no Brasil, no mundo, mas a gente está falando de Brasil. Muitas vezes, por exemplo, é o que vai levar à dificuldade da mulher identificar que ela está sendo vítima disso, né? Que normalmente fala, isso é normal, isso faz parte do relacionamento, isso é só uma discussão, isso prova que ele gosta de você, por isso que ele age assim, né? São coisas desse tipo que, infelizmente, a nossa cultura nos leva a crer. Eu queria que a doutora falasse, com base nisso, até quando ou até onde essa cultura machista acaba influenciando, por exemplo, o judiciário, as pessoas da área da saúde, quando uma vítima dessa vai para um atendimento médico, a própria polícia, a doutora já colocou. Então, eu gostaria que a doutora fizesse o link de como toda essa questão machista ela influencia todo o sistema. Doutor, excelente a sua colocação, porque, assim, infelizmente, a cultura machista, ela não é disseminada somente pelos homens. As mulheres também, como estão inseridas nesse sistema patriarcal e nesse sistema machista e misógino, infelizmente acabam repetindo condutas machistas e misóginas, né, na sociedade. Por exemplo, a mulher que acha que ela realmente tem que servir o homem no casamento, porque senão aquele casamento ele não vai dar certo por culpa dela. Por exemplo, a mulher que tem que viver maquiada, viver não sei o quê, porque senão as pessoas vão pensar o que é dela. A mulher que não pode sair de short curto, porque senão ela vai ser estuprada e a culpa vai ser dela. Então, assim, inclusive,
disseminamos essa cultura. E nós também, ainda que estudiosos do tema e tudo mais, a gente tem muito ainda o que fugiu a palavra aqui agora, mas assim, a gente tem muito ainda o que aprender, né? O que aprender e o que desconstruir, lembrei. E a gente precisa desconstruir conceitos que nos foi colocado goela abaixo e que nos ensinaram dessa forma. Então, se nos ensinou dessa forma, nós aprendemos dessa forma e vamos reproduzir dessa forma. Então, isso é reproduzido, inclusive, no sistema judiciário, que tem sido uma luta, uma guerra de luta, por exemplo. Pelo menos nas minhas ações, eu tenho enfrentado realmente o judiciário, porque o judiciário não tem o raio do óculos, que eu canso de falar do tal do óculos, que é realmente o recorte de gênero, a questão desigual. Nós, mulheres, sempre vamos estar em patamar desigual de homens. Então, por exemplo, quando buscamos a justiça, seja numa ação de família, seja numa ação penal, na esfera familiar, então, nem se fale, porque ali existem culturas imbricadas nos próprios juízes. Não adianta a gente falar que juiz não tem ideologia. Juiz tem. O juiz, ele é conduzido por uma ideologia em que ele acredita, então ele vai naquela linha. Então, se chega, por exemplo, uma ação em que nós estamos falando do recorte de gênero, em que estamos falando da questão da violência da mulher, por exemplo, eu vou te dar um exemplo básico do que a gente sofre no Poder Judiciário. A Lei Maria da Penha, ela é uma lei de caráter híbrido. Ela tanto vale na esfera civil quanto na criminal. Vai lá, eu te desafio a conseguir qualquer coisa na esfera civil, uma medida protetiva de urgência, por exemplo, quando um cara está retendo ou subtraindo para si patrimônio, previsto na Lei Maria da Penha como violência patrimonial. Vai lá falar para esse juiz que ele pode sim conceder uma medida protetiva de urgência. Ele não concede, ele fala que aquilo ali não é competência dele. E aí, por exemplo, várias ações, eu tenho notado muito ações de guarda compartilhada, né? De guarda compartilhada, que normalmente homens têm utilizado para poder continuar perseguindo aquela mulher através dos filhos, e aí vem a justiça e fala assim: não, tem que ser guarda compartilhada, porque é o melhor interesse da criança, ponto final. Mas e aquela mulher que está sendo perseguida e que você demonstra para o juiz aquilo e ele, não, problema da mulher, entendeu? Até que acontece coisas mais graves, enfim. E aí a questão, por exemplo, dos hospitais. Através de uma resolução do CREMESP do Rio de Janeiro, que inclusive originou um projeto de lei que já foi sancionado pelo presidente da República, o hospital ele é obrigado a falar a prestar declarações para a autoridade policial acerca daquela violência, né? Entretanto, eu acho assim uma iniciativa que tem que ser estudada, mas, por exemplo, todo mundo, quando aconteceu isso, falou: beleza, legal, show de bola, quando a mulher chegar lá estuprada, não sei o quê, o hospital ele vai ser obrigado a falar com a autoridade policial, a denunciar isso para a autoridade policial. Entretanto, existem outras questões que, quando você não tem um olhar de gênero, por exemplo, fica difícil. Por exemplo, a questão do aborto legal. Se essa mulher ela foi estuprada, o aborto, por si só, já é um tema em que é muito, né, difícil de se tratar. As pessoas envolvem religião, envolvem ideologias, envolvem uma série de fatores que não convém a gente falar aqui nesse debate agora. Mas eu só estou trazendo para te dar o exemplo do hospital. Por exemplo, aquela mulher, em detrimento do seu estupro, ela engravidou. E aí, ela não quer... enfim, algumas pessoas do hospital, por exemplo, acabam, quando ela quer realizar aquele aborto, alguma coisa do tipo, acabam denunciando essa mulher, acabam indo até presa e respondendo o processo por um crime que, por exemplo, ela sofreu, ela cometeu, só que aquele agente ali, aquele funcionário público ou aquele funcionário do hospital, ele não tem essa noção do que aconteceu e vai lá e denuncia. São vários casos desse tipo, entendeu? Muito comum também no Poder Judiciário, na hora, por exemplo, de um depoimento, o juiz ou o promotor
perguntar, mas o que você fez que ele te fez isso? Aí você tem que, né, e falar assim, excelência, peraí, isso não é pergunta que se faça, né? Outra questão também, quando você tem uma medida protetiva em favor da vítima, numa audiência, por exemplo, ela não pode, é surreal colocar aquela vítima com o seu agressor. E vários juízes e juízas continuam praticando a questão de colocar novamente aquela mulher revitimizada diante do seu agressor. Então, são várias questões que, infelizmente, esse machismo institucional, isso é uma violência institucional para mim, né? Então, assim, mas é um machismo que, infelizmente, está arraigado na nossa sociedade e que as pessoas, elas têm por ideologia e acabam levando isso para o institucional, o que não deveria, mas acontece e muito. Enfim, eu espero ter conseguido falar alguma coisa, assim. Excelente. Sim. Mariana, deixa eu te falar, registrar a presença da professora Graça, que é assessora especial da Prefeitura de São Vicente para os Assuntos da Mulher, né, Fernando? Tem também o nosso querido conselheiro seccional Rutinaldo Bastos, que é lá de Itanhaém. Seu Ricardo Kliman, meu pai, assistindo a live com minha mãe. A Flávia Mota, que é a secretária-geral adjunta da OAB de Praia Grande. O Orlando Paixão. E aí, a Fernanda Negreiros, ela fala uma coisa. Já passo, Fê. Só deixa eu passar só a pergunta da Fernanda Negreiros. Ela fala assim, ó. Fala, Fê, pode falar. Depois eu faço. É só para falar que o nosso secretário-geral, Aislan, também está assistindo a live. Ah, eu não vi, não apareceu para mim aqui. Um grande abraço, Aislan. Mas o verdadeiro, o original ou o falso? Não, o falso está assistindo a live, o original é esse aí da live. Ah, então tá bom. Chico, meu irmão, muito obrigado pela audiência. Vamos lá. A Fernanda Negreiros, ela fala, muitas vezes a mulher toma iniciativa e se depara com abrigos que não acolhem seus filhos. Ela desiste do abrigamento para não deixar os filhos com o agressor. É possível colocar uma condição judicial de abrigamento familiar? Existe um caminho judicial para salvaguardar a família? Sim, por exemplo, as medidas protetivas, elas podem estender, inclusive, para a família, né? Ela alcança também os filhos. Eu não entendo essa questão do abrigo não receber os filhos, né? Não dá para entender. Por exemplo, alguns abrigos acolhem sim, então a gente tem um problema aí de estados para estados, né? Porque, por exemplo, Brasília eu sei que acolhe, São Paulo eu sei que acolhe, existe uma questão aí que a gente luta muito, que é a questão do condicionamento ao boletim de ocorrência, né? Por exemplo, a mulher está em situação de risco, ela não pode ir direto para o abrigo, isso também é um absurdo. Inclusive, pelo NUDEM, que é o núcleo da mulher da Defensoria Pública, existem, inclusive, pedidos nesse sentido de impedir a questão de ser obrigatório o boletim de ocorrência. Mas aí seria algo para estudar e para ver de estado para estado, né? O porquê isso, porque, assim, é inacreditável, porque se aquela mulher precisa sair do ciclo de violência, ela não pode deixar os filhos para trás, né? Pelo contrário, ela precisa dos filhos e de dar a melhor assistência aos filhos, porque esses filhos, infelizmente, também ficam com sequelas irreparáveis, né? Em relação àquele ambiente familiar tóxico, né? Por conta da violência doméstica, que é uma pandemia, que a gente precisa, inclusive, falar e estudar sobre. Mas é muito triste saber disso, que existem abrigos que não recebem filhos. Isso, para mim, realmente me chocou. É mais uma violência, né? É mais uma violência, colocar a mulher... Então, assim, por isso que a rede de apoio ela tem que estar em sintonia. E por isso a questão que a doutora Ana Paula ela traz, das políticas públicas, elas têm que fazer sentido e têm que estar em sintonia com os estados, municípios, Distrito Federal e o governo federal, né? E a questão dos CAPs, das psicólogas, das assistentes sociais, todo mundo ali em uma rede de apoio para poder ajudar aquela mulher em situação de violência.
Eu quero registrar aqui uma audiência especial, Luiz Carlos Quadrelli. Ele é ex-secretário estadual da Ciência e Tecnologia do governo Alckmin. Muito obrigado pela sua participação aqui. Eduardo Tofetti também entrou. Eu vou passar para a Ana. Ana, vou abrir seu microfone, você pode falar. Doutora, fazendo o link para a gente seguir uma linha de raciocínio, né? Quando a doutora falou da questão da lei, e quando a mulher que é vítima de estupro ou de qualquer outro tipo de violência chega ao hospital, o médico, né, o hospital, teria a obrigatoriedade de fazer essa denúncia, levar todo esse crime à autoridade policial e à autoridade judiciária de plantão. O médico, quando ele é protegido pelo sigilo do paciente, né? Então, o médico aí e o hospital não acaba esbarrando quando essa vítima chega ao serviço médico e ela fala que ela não quer denunciar, que ela tem medo, enfim, todas as condições que a gente já conhece. Se esse médico ele violar esse sigilo em nome dessa situação de emergência, de violência, e que essa mulher, de repente, pode acabar como vítima de um homicídio, se esse médico denunciar, ele pode vir a ser penalizado por ter violado o sigilo médico? Essa é a minha pergunta para a doutora e também para o doutor Mário André. Doutora Ana, eu confesso para a doutora que em relação à responsabilidade civil do médico, eu não sei, mas o doutor Mário vai poder falar isso melhor, né, doutor Mário? Mas, entretanto, foi um debate na discussão, porque, veja bem, foi uma resolução do próprio CREMESP do Rio de Janeiro, que ensejou um projeto de lei e que foi sancionado pelo presidente da República. Nós, na época, a gente falava muito da questão da autonomia da mulher. Vai ferir a autonomia daquela mulher, de desejar denunciar ou não. Entretanto, como a gente fala, existem muitos projetos de lei que, infelizmente, a gente acredita, assim muito de que há uma expectativa boa em relação a essa criação desses projetos, aos parlamentares que fazem essas iniciativas. Entretanto, infelizmente, alguns não chamam, por exemplo, o movimento social, o movimento feminista, o movimento de mulheres, para poder construir aquilo ali, escutar das mulheres ou de mulheres que representam mulheres, se aquilo ali realmente é uma coisa boa. Essa lei, por exemplo, na minha opinião, fere a autonomia da mulher, né? Eu acredito que eu, por exemplo, se ferisse a autonomia de alguma cliente minha, com certeza eu entraria com uma reparação civil contra o médico, né? Na questão da seara ali da responsabilidade civil, do sigilo, enfim. Entretanto, esbarra inclusive no próprio CRM deles, né, que autorizou essa prática. Então, não sei até que ponto que eles podem ser punidos ou não por isso, né? É uma questão, assim, que inclusive levantaria jurisprudência e vários debates aí no judiciário. Ô, Mário, você acha que comete o crime de omissão de socorro o médico que não denuncia esse caso? O que você acha a respeito? Presidente Clima, eu tenho comigo que todas essas questões atinentes à política pública, principalmente quando a mulher é vítima de uma violência assim, bastante aguda, vamos dizer assim, a ponto de ter que ir para um hospital e etc., ao meu ver, o médico deveria imediatamente comunicar uma autoridade policial competente. E eu digo isso porque até mesmo na última reforma do Código Penal, o crime de estupro, por exemplo, ele passou a ser de ação, a natureza da ação passou a ser incondicionada, né? E nós sabemos muito bem o que define um processo são os meios de prova que são arraigados durante o processo. Então, eu tenho comigo que é de suma importância essa questão do acolhimento no primeiro momento da vítima, até porque
não tem como, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, que induz ao óbvio, que mulher alguma pode ser forçada a praticar atos sexuais sem o seu consentimento e que ninguém é obrigado a fazer algo contra a sua vontade, né? Então, num primeiro aspecto, a mulher ela deveria ser contemplada em todos esses aspectos, principalmente quando ela é vítima de uma violência de sobremaneira. Contudo, a maioria das mulheres sofrem ali na calada da noite. A maioria das mulheres dentro de casa, elas são forçadas a ter uma conjunção carnal à força, né? Isso é óbvio que gera um constrangimento legal, um abuso de direito, que a lei civil, por exemplo, não autoriza qualquer tipo de violência ou coação moral entre cônjuges, que é o nosso tema aqui da live. Então, a grande verdade nisso tudo é a prova preconcebida para que, na matéria penal, esse violentador ele seja processado e julgado corretamente, com provas nos autos, dentro de uma sistemática óbvia, democrática, envolvendo a observância das regras processuais e das garantias constitucionais, mas principalmente se atendo aos olhos da vítima, né? Porque sempre, em matérias de crimes sexuais, vai ser cometido esse crime na clandestinidade, na maioria das vezes vai ser a palavra isolada da vítima. O homem que se dá a estuprar a própria esposa, geralmente é porque o relacionamento ela já não está mais mil maravilhas, já passou por turbulências, já está conturbado. Então, além dessa questão da palavra da vítima, a prova da materialidade, quando ela decide realmente dar um passo à frente e denunciar, também a vítima, num presente momento, para evitar, né, que seja colocada aquela questão de que, olha, tem uma animosidade entre o casal, a mulher quer prejudicar o seu algoz e a dúvida vai favorecer ao réu. Então, hoje, em pleno 2020, há de ter outros tipos de provas também em favor da mulher para provar que realmente o homem dentro de casa lhe abusa e que faz com que tenha esses atos aí lamentáveis de, por exemplo, ter um crime sexual dentro da própria casa e a mulher calada não poder ter voz, não poder ter a quem se socorrer. O médico, né, numa questão como essa, ele está aí também entre a cruz e a espada, como bem disse a doutora Mariana, em razão do CRM, mas, assim, eu sou sempre a favor, pelo menos, de que a vítima seja cientificada de que ela cometeu um crime e seja colocada todas as políticas públicas em favor dela para que decida se, de fato, vá justamente denunciar ou não. Lembrando, em matéria penal, o estupro é crime hediondo e de natureza incondicional, né? Então, o médico deveria, sim, constatando uma violência sexual, comunicar os órgãos de autoridade de polícia judiciária. A Costas Quirimes, desculpa se eu falei errado, ela põe assim: a ética não pode ir de encontro à lei. O que você acha disso, Fernando? E em seguida já emenda uma pergunta para a nossa palestrante. Olha, eu discordo. Eu acho que a ética tem que estar acima de tudo. E se uma lei ela afronta a ética, ela é uma lei que deve ser alterada. Essa é a minha opinião. Eu queria só pegar um gancho do que o Mário falou para perguntar para a doutora Mariana. A gente falou aqui de políticas públicas, falamos do judiciário, do serviço de saúde, da polícia, mas eu queria que a doutora falasse um pouquinho também da importância dos familiares e dos amigos, das pessoas mais próximas da vítima, a apoiarem numa situação como essa. Sim, doutor, deixa eu só dar uma voltada aqui rapidinho. Primeiro, para dizer o seguinte: a palavra da vítima ela tem especial importância no processo, principalmente porque
as nossas jurisprudências e os nossos entendimentos jurisprudenciais de alguns tribunais, eles têm entendido que essa violência ocorrida dentro do âmbito familiar, ele é uma ocorrência em que ninguém vai ficar sabendo, né? Por isso que, por exemplo, quando a gente não se tem provas que podem ser utilizadas ali de alguma maneira, a palavra da vítima tem especial relevância. E aí, eu queria só realmente voltar um pouquinho, já falo da questão familiar, de dizer a importância da autonomia da vítima. O doutor Mário, ele disse com bastante, assim, precisão a questão de quando o médico ele recebe, por exemplo, aquela mulher em situação de violência, num caso de crime sexual, ele ter, em conjunto com ela, decidir. Digo isso porque existem, por exemplo, a gente já recebe casos assim que a mulher, às vezes, isso a gente não tem, assim, pra gente, a gente olha assim, a gente fala, nossa, né, distante da nossa realidade, mas existe. Por exemplo, uma mulher que é esposa de um traficante da facção mais criminosa de São Paulo, do Rio de Janeiro, enfim, aquela mulher, ela nunca vai denunciar esse homem, nunca. Ela ainda fala, doutora, mas ele é traficante, eu não posso fazer isso. Então, assim, a autonomia da mulher, ela é muito importante. E a decisão conjunta com aquela mulher, entende? Então, assim, por isso que ao fazer projetos de lei, e por isso também a importância de mulheres na política ocupando espaços de poder para poder transformar essa nossa realidade, porque homens legislam para nós, por nós, para falar dos nossos corpos, das experiências que temos enquanto mulheres, e que eles sequer nem sonha o que é ser mulher, o que é estar no corpo de uma mulher, o que é viver a vida como uma mulher, porque desde que a gente já nasce no perigo, né? Sabemos que a questão da pedofilia e do abuso sexual infantil, por exemplo, ele é estrondoso e acontece, inclusive, dentro dos lares, né? Onde mais se acontece a questão do abuso sexual infantil é dentro dos lares. Mas, enfim, era só essa retomada que eu queria dar da especial relevância da palavra da mulher e da atuação conjunta entre o médico e a vítima nesse caso, né? Justamente para manter a autonomia da mulher, enfim. E a questão os familiares, os amigos, eles fazem parte dessa rede de apoio, para que essa mulher ela consiga ganhar força, ganhar voz e ganhar vez, para poder sair e primeiro identificar que ela vive numa relação abusiva, numa relação de violência. E segundo, para poder sair. Ela ter com quem contar já faz toda a diferença. Eu, por exemplo, eu vou ficar na sua casa com os meus filhos, eu vou te receber na minha casa, com os seus filhos, o tempo que for necessário, até que você encontre um emprego, até que você termine sua faculdade, até que, sabe? E a questão dos pais, né? Porque, inclusive, temos muitos familiares que falam assim, mas você vai deixar um casamento desse? Ele é bom, ele tem os defeitos dele, mas ele cuida do filho, por exemplo. Ele paga a escola do filho. Imagina quantos homens não fazem isso, não pagam a pensão do filho, alguma coisa do tipo, né? Não, as pessoas precisam começar a entender que a gente não aceita mais a violência, que a gente não aceita mais sermos agredidas psicologicamente, financeiramente, fisicamente, entende? E que o homem, isso faz mal, inclusive, para o homem. O homem, ele acha que ele tem que ser viril, que ele precisa dar conta de tudo. E numa situação, por exemplo, de crise, como estamos vivendo agora, de pandemia, enfim, o homem, por exemplo, ele tem que ser aquele provedor da casa, ele tem que dar conta, né, de manter tudo, de fazer tudo, não deixa a mulher trabalhar. E aí, o que acontece? Ele fica violento, porque ele tem que dar conta, infelizmente, daquilo que a sociedade impôs para ele. Você tem que ser o macho hétero da família, e tem que dar conta você tem que ser o chefe da família, né? E aí ele acaba ficando, inclusive, violento, porque ele não dá conta, em especial em tempos de crise, e acaba descontando isso em quem? Na mulher e nos filhos, na mãe, na avó, tá? Não podemos deixar de falar aqui da violência contra as mulheres em situação as mulheres deficientes, que existe muito, das mulheres idosas, né? Onde aqueles filhos, por exemplo, eles às vezes ficam com o cartão INSS da mãe, torra tudo aquele dinheiro. Isso é uma violência prevista na Lei Maria da Penha também, relação familiar.
Então, assim, existem realmente várias formas da gente fazer essa rede de apoio, inclusive com homens, né? Com homens nos ajudando. Assim, eu agradeço assim, imensamente, acredito que a doutora Ana Paula, que é uma maravilhosa, agradecer vocês 3 homens aqui, presidente da OAB, o vice-presidente, coordenador das comissões, por isso, porque assim, toda vez, eu agradeço muito por isso, porque é muito importante. Amanhã você vai achar a piadinha, por exemplo, que o colega faz com a mulher, você já não vai achar mais tão interessante, entende? Porque aquela piadinha, ela se torna, assim, uma violência, porque é naturalizado. Então, a gente precisa realmente criar essa rede de apoio, inclusive com os familiares e com os amigos e com a sociedade. Nós também, enquanto advogados, nós temos uma função social. O mais lindo, por exemplo, disso é nós termos uma função social. A violência contra a mulher, ela tem que ser tratada, inclusive isso é previsto na Lei Maria da Penha, pelo Estado e pela sociedade, né? Então, é isso. Doutora, eu vou passar a palavra para a Ana Paula Borgomoni, mas antes eu quero registrar aqui um comentário do Paulo César Borgomoni Neto. Ele pôs assim: parabéns para a maravilhosa doutora Ana Paula Borgomoni, que através da comissão pode nos apresentar a doutora Mariana Trípode. Ai, que gracinha. Quem será a Aninha? Eu acho que é um ponto meu, hein? Só deixa eu registrar também a presença e a participação da nossa conselheira seccional, Gabriela Moreira. Ontem o Fernando levantou isso, eu vou copiar o Fernando hoje. Quero agradecer a Gabi e ao André, que são os verdadeiros conselheiros representantes de São Vicente no Conselho Seccional. Obrigado por todo o apoio que vocês dão lá em São Paulo. E mandar um abraço para o Neto, Barravento Neto, que disse, muito bem explicado. Ana, feito tais ponderações, o Fabrício Poçoco também está falando aqui, muito legal essa live. Eu passo a palavra para você. Vamos lá. Eu preciso deixar registrado, voltando lá na questão do abrigamento, quando a Fernanda falou das questões de que nos abrigos, existem abrigos, né, que não acolhem as mães com seus filhos. E quando a gente falou de política pública, essa questão de abrigamento, eu quero deixar registrado que aqui na nossa cidade, em São Vicente, agora na época de pandemia, o nosso projeto Previnca fez abrigamento de vítimas de violência. E, para minha surpresa, porque às vezes a gente que é advogado, né, lidar com a violência, a gente já vai com 10 pés atrás, né, do que vai encontrar pela frente. E essa questão da condição do registro do boletim de ocorrência para que a vítima adentre ao abrigo. Nós fizemos o abrigamento aqui e foi uma situação que tinha que se resolver aquilo muito rápido, a vítima não tinha celular para registrar o boletim de ocorrência eletrônico, ela estava fugindo, toda marcada de faca, que o marido havia batido nela com uma faca, e o abrigo aqui de São Vicente prontamente atendeu o apelo do Previnca. Então, isso, a importância de políticas públicas adequadas. Quando a gente chegou lá com essa vítima, coloquei ela no meu carro e levei até o abrigo, o assistente social se prontificou a ajudar no dia seguinte a registrar esse boletim de ocorrência. O que nós iríamos fazer? Ia devolver a vítima para a casa dela, a vítima de violência, porque ela não tinha um boletim de ocorrência registrado naquele momento, era à noite, né? E eu quero deixar bem registrado que na nossa comarca receberam essa vítima, ela está sendo cuidada com toda a atenção, e os assistentes sociais atenderam prontamente à noite. Então, eu quero chamar a atenção que no nosso município está funcionando o abrigamento. Então, eu tive que me penitenciar, porque eu já fui com os 10 pés atrás, né? Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com essa moça a essa hora da noite, sem condição nenhuma de registrar um boletim de ocorrência agora, com toda aquela situação. Eu quero deixar isso registrado e claro
para todas as mulheres aí, todas as pessoas que estiverem assistindo essa live, que aqui em São Vicente os abrigos estão funcionando e as mulheres são recebidas e com seus filhos, tá? Que bom, que ótimo. Doutora Mariana, o Mário me chamou aqui, o Mário quer fazer uma ponderação, né, Mário? Eu vou abrir aqui o microfone antes de passar para a doutora. Eu só quero registrar que nós já temos 1 hora e 5 minutos de live. Daqui a pouco a gente, infelizmente, vai ter que encerrar. Só um minutinho que está dando o seu... Você tem a palavra, Mário. Então, rapidamente, eu só queria acrescentar, né, principalmente de acordo com a fala da nossa palestrante, quando eu disse que o médico, ao se deparar, ele deveria já conversar com a vítima, porque justamente quando eu falava isso, eu me lembrei de um caso que eu fui chamado para analisar, lógico, de uma maneira ética, sem citar onde que foi, nomes, porque estava evidente, era claro que a vítima tinha sido estuprada, teria sido um crime sexual, praticado pelo próprio companheiro, né, era uma união estável, mas ela, no primeiro momento, ela se colocou a defendê-lo e falou que nada daquilo teria acontecido e que aquelas marcas no corpo eram por conta própria dela, que ela que teria permitido. Quando a gente fala de crime sexual, por exemplo, esse era o complemento rápido que eu queria fazer, é de que o consentimento válido do ofendido, ela causa a tipicidade do fato. Né? Então, por exemplo, tem muitas mulheres que numa situação esdrúxula dessa, né, elas acabam, por conta do contexto que elas estão ali arraigadas, por defender o próprio violentador. Né? Isso não é uma característica, por exemplo, só de regiões periféricas, porque muito acontece também nos bairros nobres, onde que os homens às vezes enchem a cara de bebida alcoólica, drogas, enfim, e aí por uma série de frustrações que foram faladas aqui, até mesmo por ele se sentir no papel do macho dominante, ele acaba descontando tudo em cima da mulher. Nos bairros nobres, óbvio, longe dos olhos, né, quando existe algum ainda pudor, mas nas comunidades isso é escancarado, na frente de crianças, muitas vezes, de outros familiares, e aí daquela pessoa que tem, por exemplo, alguém ali ligado ao tráfico de drogas, de denunciar. Esse que é o problema que foi aventado pela doutora Mariana, e que eu concordo muito nessa questão da importância, né, de se analisar um contexto, porque, infelizmente, mulheres acabam sofrendo sem poder sequer abrir a boca. E isso é lamentável em pleno 2020. Lembrando que a última reforma no Código Penal, né, em matéria sexual, se deu em 2009, com a Lei 12.015, que transformou, de fato, os crimes sexuais de natureza... antes era condicionada à representação e agora são de natureza incondicionada. E quando a mulher também é vítima de violência doméstica, né, lembrar da Lei 11.340 de 2006, chamada Maria da Penha, mas que existe até uma súmula do STJ, que é a 542, que diz que a ação penal relativa a crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública e incondicionada também. É isso. Obrigado, presidente. Imagina, Mário, muito pontual as suas considerações. Doutora Mariana, a senhora quer comentar o que o Mário disse? Não, doutor Mário, perfeito, maravilhoso e sensacional. Ótima ponderação e observação, doutor. Quero registrar aqui a presença, então, da Rochelle, Laerte Soares, o Costa está falando assim, veja que o sigilo ético pode ser dispensado para a instrução do processo crime. Isso procede? Procede, doutor Mário? Deixa eu abrir o microfone aqui. Espera um pouquinho só, Mário. Pode falar. Olha, existem correntes para todos os lados, né? E eu no primeiro momento, sou médico, tenho ali na maca uma paciente vítima de violência sexual, independentemente do código de ética, você se deparando com um crime,
né, principalmente numa questão como essa, é de se pensar, de fato. Isso me traz até a colação para que eu pesquise algumas jurisprudências, depois me comprometo até, que está sendo transmitido na nossa plataforma do Facebook, a responder com alguns julgados. Vou procurar me inteirar sobre esse caso específico do médico, né? Porque a omissão de socorro, ele, na verdade, ele não vai responder, porque ele vai socorrer a vítima. O problema é a comunicação desse crime para a autoridade competente. É esse que é o dilema que eu estou entendendo da questão, né? Uhum. Mas eu respondo por mim. Se eu sou um médico e eu vejo ali uma vítima de violência, isso tem que ser levado à frente, porque é inadmissível que isso ocorra, né? Principalmente porque atenta contra todos os princípios constitucionais pátrios, né? Principalmente o princípio da dignidade humana, o princípio da isonomia. O artigo 5º, por exemplo, inciso 1, diz que existe igualdade entre homens e mulheres, né? E nessa questão aí do estupro marital, o próprio artigo 226, o parágrafo 5º, fala dos direitos e deveres são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher, a ponto de que não é lícito de que qualquer homem, quer seja por violência real ou grave ameaça, possa importunar a vítima. Geralmente existe até aquela questão que afeta da vítima permitir, contra a sua vontade, que se exerça um ato sexual sem utilizar de violência, né? E aí não deixa marca e não deixa absolutamente nada. E essa que é uma problemática muito constante, né? E aí é onde que eu falo que, no final das contas, ainda que a palavra da vítima seja de fundamental importância, relevância e valia nos crimes sexuais, o julgador ele fica no fio da meada de que, se for uma questão isolada, sem qualquer outro tipo de provas, existem alguns julgadores que ainda decidem de acordo com a moral, de acordo com sentimentos políticos, de acordo com outros valores que são os predadores naturais. Quem fala, inclusive, isso é o Lênio Streck, né? Então, esses fatores de moral, política, economia acabam influenciando nas decisões judiciais, o que é uma aberração. É isso. Maravilha, Mário. Vamos aproveitar que o seu microfone está aberto. Eu vou passar as considerações finais para você, a palavra, porque nós já temos 1h03, mas antes, um grande abraço ao Ulisses Roberto Morosetti, Maria Virgínia Castor, Charles Augusto, Cristiane Silveira, né, o Chris Card, né, Fernando? Chris Card Platinum, a Simone Aguiar e a Andréa Jolie. Um grande abraço a todos, obrigado pela participação, pela audiência. Presidente. Mário, pois não. O senhor esqueceu da doutora Kátia Capuzzo. Eu já citei a doutora Kátia Capuzzo, inclusive citei ela como presidente de comissão. Ela reclamou para mim aqui. Vou puxar a tua orelha, Kátia. Ela não está prestando atenção, mas eu já registrei sim a presença dela, minha querida presidente. E o Aldemir Maltoni Júnior, o nosso querido Maltoni, grande perna de pau do futebol brasileiro e um grande advogado criminal aqui de São Vicente. Marião, suas considerações finais, em seguida eu passo para Ana, Fernando e doutora Mariana. Por favor, Mário. Presidente Clima, eu queria deixar aqui registrado, né, a minha alegria por ter participado desse debate, né, muito acrescentou intelectualmente para mim, né, me fez repensar algumas coisas, como, por exemplo, essa questão que vou pesquisar a nível de jurisprudência. E, acima de tudo, parabenizar, né, essa atitude tão nobre e elogiada da própria OAB de São Vicente, do qual, com muito orgulho, eu faço parte. Eu gostaria de assim, deixar o meu carinho exteriorizado para a nossa palestrante. Por incrível que pareça, eu já conheci a doutora Mariana, né? Tive o prazer de atuar, vamos dizer assim, num processo do qual ela exercia a defesa de uma cliente dela. Graças a Deus conseguimos, né, imprimir ali uma celeridade, que era um absurdo de um caso que estava parado. Mas foi assim que eu conheci a doutora Mariana e fiquei muito feliz quando a doutora Ana Paula lhe convidou e houve o aceite para estarmos aqui hoje conversando.
sua competência transcende o Distrito Federal. Saiba que aqui a Baixada Santista também é sua casa. Inclusive, seu primo Daniel, um dos meus melhores amigos, inclusive padrinho de casamento junto com o Dr. Fernando Paulino, que eu também o conheço, o Daniel Dandan, mora na Praia Grande. Então, dessa forma, assim, bem amistosa, bem cordial, com carinho, eu queria deixar um meu abraço a todos que participaram, todos que nos prestigiaram, todas as autoridades citadas, todos os presidentes das subseções adjacentes, os conselheiros, né, que sempre nos apoiam, nos prestigiam. Então, parabéns, Ana Paula, pelo Previnca, parabéns, Fernandinho, pela maneira com que você conduz todas as comissões temáticas, que é muito importante, principalmente nessa época de pandemia. Parabéns, presidente Clima, pela coragem, acima de tudo, a defesa dos interesses dos nossos inscritos aqui na subseção. E espero, doutora Mariana, que estejamos juntos mais outras vezes, para que sempre é um deleite e um prazer para mim. Muito obrigado a todos. Obrigado, Mário, pelas palavras. Boa noite agora e as considerações finais da nossa querida presidente, a responsável por essa palestra toda aqui. Ana, seu microfone está aberto. Bom, primeiro eu quero agradecer a todos que participaram, né? Porque a essa hora estar falando sobre um tema tão áspero e estar ouvindo, né? Nos ouvindo é um prazer, é uma honra. Quero agradecer a você, presidente, por ter abraçado, né, essa nossa live nesse tempo tão maluco que a gente está vivendo. Mário, como sempre, disponível para estar sempre na frente junto com nós, né, conosco. Fernandinho, não preciso nem falar, né? Fernandinho, eu chamo o Fernandinho para lá. Não, vamos lá, Ana, tá tudo certo, vai dar certo. Muito obrigada também pelo apoio. E Mariana é uma querida. Conheci Mariana por acaso, né? Não tinha nem noção que ela era amiga do Mário, que também tinha um primo aqui. O universo conspira quando a gente trabalha para o bem, né? Sempre se reúnem pessoas boas em torno da gente. Então, muito obrigada, Mariana, pela sua disponibilidade, pela sua para que você venha pessoalmente até aqui. Nossa OAB vai te receber com todo amor, viu? Um abraço grande. Obrigado, Ana, pelas suas palavras. Eu vou passar agora à doutora Mariana para apresentar suas palavras finais e já deixando o convite, reiterando o convite da Ana Paula, para quando essa loucura acabar, a senhora vir aqui presencialmente em nossa sede e ministrar uma grande palestra. Não, com todo o amor e carinho do mundo. Vocês não sabem, não fazem ideia do quanto eu estou aqui emocionada, me segurando, porque justamente, enfim, é um tema muito caro para a gente, principalmente para mim. Eu trabalho somente com mulheres, eu tenho o primeiro escritório de advocacia para mulheres do Distrito Federal. Vocês não imaginam quanto é o sofrimento. Nossa, às vezes a gente tem que se deparar com terapias, com dar um tempo inclusive de atendimentos, porque nós, da linha de frente também, às vezes não conseguimos, principalmente por conta da violência institucional arraigada, né? Então, assim, eu gostaria, nessas considerações finais, de que passar isso, passar essa nossa dificuldade de conseguir garantir a efetividade do direito das mulheres no nosso poder judiciário, e que vocês possam, por exemplo, quando se deparar com uma causa que envolve uma mãe ou uma questão de alienação parental, que hoje tem sido muito, por exemplo, utilizada por abusadores, inclusive por pedófilos enfim, uma hora a gente pode ingressar mais nesse tema, mas que tivessem um olhar carinhoso e um olhar afetuoso, e olhar e falar assim, talvez para o cliente de vocês: olha, podemos resolver por esse lado aqui, né? Mas não ferir mais aquela mulher do que ela já está. E que o nosso poder judiciário, as nossas autoridades policiais, elas também possam se despertar
para essa questão da violência contra a mulher, que é um tema muito caro para nós, né? Eu agradeço, assim, imensamente, de todo o coração. A gente realmente, eu e a doutora Ana, a gente não sabia que o doutor Mário, por exemplo, não sabia do doutor Mário, enfim, do meu primo Daniel, ele veio até me mandar uma mensagem, e eu fiquei, nossa, quando eu recebi, que eu e o doutor Mário, a gente já trocou umas ideias no passado sobre esse caso que ele citou, e foi um caso, graças a Deus, que deu muito certo. E muito obrigada de todo o coração. As portas do Distrito Federal também estão abertas para todos vocês. Eu espero, do fundo do coração, poder dar um abraço muito carinhoso em cada um de vocês. E parabéns pelo trabalho, doutora Ana, parabéns pelo trabalho com as mulheres aí da cidade de São Vicente. Eu sei que ainda está longe da gente conquistar alguns direitos, mas nós vamos, se a gente não alcançar, deixar aí para as futuras gerações, para as meninas, né, e garotas, uma sociedade livre de preconceitos, de estereótipos e desse machismo arraigado, né, porque isso vai ser saudável tanto para homens quanto para mulheres. É importante que a gente deixe registrado isso, porque muita gente acha, já estou finalizando, mas muita gente acha que o feminismo, ele é aquela questão de que a mulher não rapa o subaco cabeludo, né? Não é nada disso. Nós queremos igualdade de direitos, é só isso. A gente não quer ser mais do que o homem, a gente não quer ter mais direitos do que os homens, nós queremos patamar de igualdade, somente isso. Muito obrigada de todo o coração, presidente Kliman, doutor Mário, doutor Fernando, doutora Ana. Muito obrigada mesmo por essa oportunidade. Obrigado você, Mariana, muito obrigado de coração. Eu só queria, a Rogéria Silva, antes de fazer minhas considerações finais, só queria falar para a Rogéria Silva que ela pode entrar em contato com a gente através do telefone 3468-1707, que é o telefone lá da subseção de São Vicente. 3468-1707. Bom, Mariana, de coração, muito obrigado. O tema é importante, assim, polêmico. Acho que a gente conseguiu, em 1h e 22 minutos, aí, esclarecer um pouquinho, ajudar um pouquinho. O convite está feito. Assim que isso tudo acabar, espero que nos abracemos e nos encontremos. Eu quero aqui agradecer a presença de todo mundo que assistiu, participou, comentou. Eu quero lembrar que amanhã, às 18 horas, nós teremos um debate, uma palestra com o deputado estadual Caio França, que vai falar do impacto da Covid no legislativo, as medidas de enfrentamento. Tem o projeto de lei aqui de alguns deputados que visam aumentar o ITCMD, ainda mais agora, no momento de aumento das mortes. Então, entre outros temas. Então, queria fazer o convite para quem está nos assistindo amanhã, às 18 horas, participar. Quero deixar aqui registrado também a nossa campanha de recebimento de doações de cesta básica e também a entrega que nós estamos fazendo para os advogados que estejam em situação delicada aí, que precisem de uma cesta básica ou outra, para que eles entrem em contato com a nossa subseção, seja em rede social, seja em telefone, em Messenger, em WhatsApp, e solicitem a cesta básica, esse auxílio. Não vamos expor, vai ser tudo em sigilo. Então, quem estiver precisando, um advogado de São Vicente que esteja precisando, ou estagiário que esteja precisando, temos cesta básica para fornecer. Não vai ter processo investigativo nem nada, é só ligar e perguntar, isso vai da consciência de cada um. Para encerrar, só queria informar também que a nossa sede está aberta. Agora, infelizmente, o retorno dos prazos processuais, fomos obrigados a reabrir a nossa sede, e ela está funcionando das 10 da manhã às 4 da tarde, e só está atendendo com hora marcada e limitação de pessoas e exigência de cumprimento de umas normas sanitárias. Então, quem quiser, ligue para a subseção, marque o seu horário com o pessoal lá, porque se não tiver hora marcada, não será atendido, não será realizado o trabalho. Mais uma vez, eu quero agradecer, quero desejar uma boa semana para todos, um bom início de prazos, né, que hoje começou,
fiquem com Deus, contem com a OAB São Vicente, acompanhem nossas redes sociais e tchau. Só um minutinho que tem um delay antes de encerrar.